Boa noite a todos e todas. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa noite, né? Esse horário, às 8 horas da noite. Eu queria agradecer especialmente para os palestrantes que aceitaram esse convite aqui da Rede Covida de falar. Terça, 8 horas. A gente colocou esse horário justamente para abranger o maior número de pessoas, mas a gente sabe também que muita gente está aí o dia todo cansado do trabalho e tudo mais, então estar aqui nesse debate é bem especial, a presença de todos vocês. A gente está vivendo um período, uma crise sanitária sem precedentes, né? Estamos diante de um período que está alterando não apenas nossa forma de conviver em sociedade, conviver uns com os outros, mas estamos realmente num período de transição. E esse período de transição está alterando toda a dinâmica, inclusive do jornalismo. Eu sou Raíza Tourinho, eu tenho a honra de ser uma das coordenadoras da Rede Covida, né? A Rede Covida, Ciência, Informação e Solidariedade, ela nasceu há pouco mais de 2 meses e nasceu com um objetivo, com um propósito, né, que já pode ser visto no nome, de união e solidariedade diante de duas coisas, que é ciência e informação. Então, temos hoje na rede pesquisadores e comunicadores que juntos estão com o propósito de munir a sociedade brasileira com informação de qualidade confiável. A comunicação, a gente entende a comunicação como indissociável do direito à saúde, como direito do cidadão, realmente. Né? Então, estamos realmente lado a lado com os pesquisadores nessa rede, e eu quero aproveitar aqui esse momento, né, para agradecer toda a nossa equipe de voluntários. Hoje a gente tem mais de 30 profissionais de comunicação e pesquisadores de comunicação no grupo, das mais diversas instituições, principalmente da Universidade Federal da Bahia. E nesse pouco tempo, né, a gente criou uma marca, a gente criou um site, a gente criou redes sociais, a gente teve vários eventos virtuais e estamos hoje lançando, né, um produto voltado para jornalistas que fruto, né, mostra um pouco de fruto de todo o esforço dessa equipe, né, de pensar, de qualificar a cobertura e de, principalmente, pensar a comunicação de qualidade. Então, assim, eu quero realmente agradecer a presença de todo mundo. E estamos hoje aqui com... Eu tô nervosa, né? Vocês estão vendo, né? Tô aqui com ídolos meus, né? Nessa mesa, né? Pessoas altamente competentes, com anos de estrada. E eu queria passar logo a palavra, primeiramente, para minha parceira Lucielen Lima, que capitaneou aí o projeto, esse glossário que ela vai apresentar, né? Mas não só. A gente também tem outro produto, que é a newsletter, que está bem bacana, gente, assinem, é bem interessante mesmo. E vou apresentar a Lucielen, né? Lucielen é jornalista, Lucielen Lima, e doutoranda no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia. Ela hoje atua na Rede Covida como jornalista e como pesquisadora, e é uma das idealizadoras desse guia de orientações chamado Como Cobrir a Pandemia de Covid-19. Cielen, com você. Olá, boa noite a todos. Dá boa noite primeiramente ao pessoal que está aqui comigo para debater um pouquinho sobre isso, o Marcelo, a Raquel, a Ana Lúcia e você, Raíza. Boa noite para todo mundo e boa noite para quem está nos assistindo. Sejam bem-vindos a esse webinar.
E eu falo aqui não somente por mim, né? Aqui eu estou representando toda uma equipe que vem se esforçando para dar as mãos ao jornalismo nesse momento, no reconhecimento da importância do jornalismo num momento como esse, de uma pandemia dessa magnitude. Um serviço essencial, que sempre foi importante, mas que agora se torna ainda mais importante, a gente sabe disso, porque a informação salva vidas. A informação correta é capaz de salvar vidas. Então, primeiramente, eu queria explicar o porquê fazer um material para jornalista, né? Por que essa ideia? Então, quando a gente formou a equipe de comunicação, lá no início de meados de março deste ano, começamos a perceber, claro, as nossas rotinas sendo impactadas pela pandemia, mas também as rotinas dos profissionais e dos jornalistas. E aí, pensando que o jornalismo já vem em crise há alguns anos, uma crise que vem acarretando em demissões seguidas, fechamento de jornais, a coisa já não estava fácil para os jornalistas, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. É uma crise econômica, é uma crise, inclusive, de credibilidade e de função do papel do jornalismo. Então, são várias crises e a gente entra numa pandemia como essa. Dentro dessa crise, e obviamente, a crise econômica também agrava a crise econômica no jornalismo. Então, há redações e redações. Tem aquelas que têm estrutura, sim, tem mais estrutura, tem como montar uma equipe para pensar em novos procedimentos, tem como contratar consultor, e tem aquela redação que está ali no hiperlocal, no bairro, sabe? A rádio comunitária. E também tem aquele que está trabalhando numa redação menor, que não consegue nem raciocinar. Então, para dar a mão a esses jornalistas e pensar um pouco como ajudar na rotina deles, a equipe de comunicação decidiu fazer materiais para contribuir com essa cobertura de maior qualidade. Eu vou aqui dividir minha tela com vocês. Vocês conseguem ver? Esse aqui é o site da Rede Covida, tá? É o site da Rede Covida, covid19br.org, tem uma série de produções aqui que não são o foco de hoje. Eu vou me deter a essa parte aqui da imprensa. Entrando aqui na parte da imprensa, a gente encontra o material Como Cobrir a Pandemia da Covid-19 no Brasil e a newsletter Ferramentas Covid-19. Eu vou falar um pouquinho separadamente sobre cada um. Aqui, clicando em cima, você consegue abrir, e é um PDF. Por que um PDF? Porque a gente poderia simplesmente disponibilizar no site. Para facilitar, o jornalista pode baixar e acessar em qualquer lugar o material, sem precisar da rede, sem precisar da internet. Então, ele basta, deixa lá no dispositivo móvel e pode, sempre que precisar, recorrer. Então, aqui a capa, Como Cobrir a Pandemia da Covid-19 no Brasil, orientações e glossário para jornalistas. Então, esse material compila orientações e glossário. Vou falar primeiro das orientações. As orientações, como é que a gente formulou, como é que a gente relacionou? Fizemos um levantamento de sites, de coletivos, de agências que estavam publicando orientações para jornalistas, tanto no Brasil quanto em várias partes do mundo, então em francês, em espanhol, em inglês. Compilamos isso, separamos, fizemos um levantamento perguntando o que é que serve para a realidade brasileira, o que é que vai ajudar na realidade brasileira. Mas também a ideia não era encher 100 páginas com orientações, não, a ideia sabendo da rotina jornalística ainda mais apertada hoje, fazer algo muito objetivo, muito direto, indo com pouca discussão teórica. Aqui é prática, entendeu? São orientações para a prática mesmo, que o jornalista, lendo ali rapidamente, vai ter as orientações. Então, logo aqui no início, apresenta um pouquinho o que é a Rede Covida, os materiais que a Rede Covida produz, materiais para jornalistas. E aqui no sumário, esses primeiros são as orientações antes do glossário. Vou clicar aqui nas indicações.
Indicações para a cobertura da Covid-19 no contexto brasileiro. Por que no contexto brasileiro? Não é a mesma coisa cobrir aqui, cobrir na China, cobrir na Europa? Não. Cada país tem suas peculiaridades. O Brasil vive uma crise política já faz algum tempo, é um país com ideias muito extremadas, é um país com muita desigualdade social. Então, quando a gente fala em álcool gel, serve para quantos brasileiros o álcool gel que pode ir lá comprar? Então, a ideia aqui do contexto brasileiro é mostrar que o Brasil ele é muito heterogêneo, e precisa de uma cobertura que consiga abarcar todo mundo. Eu não posso fazer uma cobertura baseada numa classe média, numa classe alta. Eu preciso também pegar todo mundo, o pessoal que está nas favelas, o pessoal que não tem condições de comprar álcool, e aí passar as orientações para todo mundo. Aqui a gente encontra o que evitar, tá vendo? Bem objetivo, bem rápido a leitura, bem direcionado para a prática. Por exemplo, evitar jornalismo puramente declaratório. Então, é colocar apenas a declaração da autoridade ali, que muitas vezes ou às vezes vai contra a ciência e eu simplesmente não contextualizo, não trago contraditório. O jornalismo, quando faz isso, ele dá palco para uma informação que contradiz a ciência e não traz a visão da ciência sobre aquilo. Então, isso ajuda mesmo, trazer só a declaração? Então, seria o jornalismo declaratório. Aqui, a ideia é evitar esse jornalismo puramente declaratório. E aqui mais abaixo tem outras questões a serem evitadas, aqui bons caminhos a serem seguidos, né? Destaque para esse aqui, ó, pautar com frequência temas abordados em notícias falsas para ajudar a reduzir os prejuízos causados pela desinformação. Isso é um grande problema no país, né? Então, não é que todo mundo vai atuar como fact-checking, não, mas pega aqueles temas recorrentes que está ali na fake news, que está ali no boato, e faz as pautas relacionadas a isso com informação vinda da ciência. Aqui é uma das orientações, mas tem várias também. E nessa parte aqui, quando e como o jornalista deve ter cautela. Por exemplo, ao captar imagens de pessoas doentes e mortas, então não dá para sair por aí pegando imagem de todo mundo que está ali frágil, está debilitado, e acabar aumentando o sofrimento da população, que nesse momento já é grande. Então, a questão do respeito, a questão da ética, tem que ser também levada ao extremo, porque o jornalista ele está ali para contribuir, ele está ali com um papel social, ele não deve estar para explorar o sofrimento alheio. Depois a gente vem com cuidados com números e comparações. Aqui a gente observou muitos erros. O pessoal, os pesquisadores relacionados à estatística, à modelagem matemática, trouxeram várias orientações do que você pode comparar, do que você não pode comparar. Então, comparar números de países diferentes é muito complicado, você sempre tem que levar em consideração vários contextos, número de testes que estão sendo feitos, quem está sendo testado, está tendo muita subnotificação, se não. Então, é bem complicado essas comparações, e aqui a gente pega algumas dicas, algumas orientações com relação a isso, para saber interpretar melhor esses números, esses gráficos que o jornalismo agora se deparou de forma muito exacerbada com eles. Em seguida, a gente vem aqui com ações de prevenção no trabalho jornalístico, muito importante também, porque do jeito que a enfermeira e o médico e toda a equipe de saúde precisa se prevenir, o jornalista também, ele pode ser contaminado e ele pode contaminar. Aqui a gente traz dicas sobre como ter esse trabalho com segurança dentro e fora da redação, várias dicas aqui, várias orientações, e em seguida vem o glossário. O glossário, por que a gente criou ele? Primeiro, quando a gente começou a produzir na Rede Covida, percebemos que várias palavras a gente não sabia bem o significado e você não achava com facilidade. Não é fácil achar os significados. E, além disso, percebemos que tanto autoridades sanitárias, autoridades administrativas, como jornalistas estavam utilizando termos de forma equivocada. E você utilizando de forma equivocada, você pode acabar confundindo mais a população do que ajudando. Então, aqui, junto com a equipe de pesquisadores da Rede Covida, trouxemos significados de 75 verbetes inicialmente. Então, juntamos o máximo que a gente pôde
para que fique um acesso muito fácil de encontrar. Então, o jornalista ter isso à mão. E não só o jornalista, no site também, fora desse material, tem uma seção do glossário para que o cidadão comum também consiga acessar, e a ideia é que ele seja constantemente atualizado. Então, esse é o material, e a atualização desse material também, a gente gostaria que fosse feita de forma colaborativa. Em que sentido? Um jornalista viu que não tem um termo que ele tem dúvida aqui, não tem aqui no nosso glossário, apesar de ter vários termos, então avisa lá, entra em contato com a rede, seria interessante incluir tal termo no glossário, a gente inclui e traz os significados de forma simples também. Aqui a ideia é descomplicar. Então, pegar a linguagem científica e traduzir. Foi esse o trabalho que a equipe de comunicação, junto com alguns pesquisadores, fizeram. E voltando para cá, vamos agora para a newsletter. Ferramentas Covid-19. Qual a ideia, né? Qual a ideia dessa newsletter? Clicando aqui, você consegue acessar. Já temos três edições. E qual a ideia? Tem tanto material relacionado a jornalismo, a comunicação, a jornalistas, algumas discussões em vários países, mas o jornalista, que seria, digamos, o público-alvo dessas informações, ele não tem tempo de sentar e pesquisar, então ele acaba perdendo muita coisa que poderia trazer insights para o trabalho dele, poderia trazer, poderia fazer com que a cobertura dele ficasse ainda melhor relacionada à pandemia. Então, aqui, o nosso colega lá da equipe de comunicação, Cláudio Cordovil, ele é pesquisador de saúde pública da Fiocruz e também é jornalista especializado em ciência, saúde e meio ambiente. Ele faz esse trabalho de pesquisar dicas, de pesquisar webinários que estão acontecendo, tudo direcionado ao jornalismo, ao jornalista. Traz também os materiais da própria rede, tem já nessa newsletter, e tem também dicas, discussões atuais, cuidados que se deve ter. Então, é um material semanalmente atualizado, muito atual, cheio de dicas, e não é grande. Você entra aqui, mas eu vou ler tudo isso, eu não tenho tempo. Aqui, esse daqui, por exemplo, ele já fala leitura média, tempo médio de leitura 7 minutos. Então, em menos de 10 minutos, você lê. E ele é todo hiperlinkado. Então, o jornalista ele pode acessar, pode se deter mais aquilo que mais interessar a ele. Então, isso daqui está disponível tanto no site da Rede Covida, como você pode assinar. Você faz a assinatura e fica recebendo no seu e-mail toda semana. É um material bem interessante que vale a pena assinar e certamente vai trazer muitos insights para a cobertura jornalística dos jornalistas, tanto a nível nacional, internacional, quanto hiperlocal, o que está atuando em pequenas cidades, que todos são extremamente importantes neste momento. Para assinar é muito fácil, também lá na seção imprensa, você consegue acessar e vai recebendo toda segunda-feira esse apoio para a cobertura jornalística. Além disso, para os jornalistas também temos todo o trabalho de assessoria de imprensa dentro da rede. Então, a ponte entre o jornalista e os pesquisadores da rede são feitas são feitos releases, também sugestões de pauta. Então, a ideia é atuar junto com o jornalismo e dar as mãos mesmo para que a gente tenha informações de confiança, de qualidade, de forma facilitada, para uma cobertura importante e interessante, que as pessoas acreditem, que as pessoas que tenha a aderência das pessoas e que a gente consiga salvar vidas dessa forma, porque a informação salva vidas. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada pela atenção. Raíza, pode seguir aí. Muito obrigada, Lucielen, pela brilhante explicação. Agora eu gostaria de passar a palavra para Raquel Aguiar, que é coordenadora de comunicação e jornalismo do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Raquel é jornalista, né, e atua no IOC, né, como é chamado o Instituto, é coordenadora desde 2005.
né? O IOC ele é Instituto Referência na Pesquisa e Desenvolvimento para Diagnóstico de Doenças Infecciosas e Genéticas e Controle de Vetores. Raquel também é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde do ICICT Fiocruz. Obrigada, Raquel. Eita, todo mundo me ouvindo? Tudo certinho? Gente, bom demais estar com vocês. São as coisas boas da quarentena. Imagina a gente falando de comunicação, de ciência e de saúde numa terça-feira à noite. São as oportunidades que surgem, né? Oportunidade de eu estar com a Ana Lúcia, que tem uma carreira absolutamente brilhante. Raíza, que eu conheci agora e que foi um presente da quarentena, uma pessoa com uma alta capacidade de agregação, de mobilização dos outros, que ganha a gente em 5 segundos. Eu separei algumas coisas para a gente falar hoje, tá? Vou falar assim bem rapidamente, que eu acho que o mais legal é a gente poder discutir depois. E um dos grandes ensinamentos dessa quarentena, né, dessa confusão toda, é a gente parar para ouvir e trocar, né? Acho que isso é muito importante. Lá no Instituto, a gente já trabalhou com vários tipos de situação de crise sanitária. Vários. Sarampo, febre amarela, dengue, do que vocês puderem imaginar, né? E a gente tem vivido experiências diferentes a cada episódio, né? Então, eu fiz algumas reflexões, vocês vão ver que eu estou colando aqui na direita, para compartilhar com vocês em 2 blocos, tá? Eu primeiro trouxe um bloco que são aspectos dessa crise e outros que são mobilizações de temas interessantes para a gente pensar na comunicação de ciência e de saúde em qualquer circunstância, mas que agora ganham contornos diferentes, tá? Estou começando minha fala 2022, vou fazer minha cola aqui. Então, momento pensar na crise, primeiro bloco. O que é essa crise, né? Porque para a gente ter uma boa resposta de comunicação, a gente precisa fundamentalmente partir de uma análise de painel de crise bem feita. E eu vou dar um passo atrás, um pouco como o Lucielen fez. O passo atrás essa crise não nasce do nada. Essa crise nasce num mundo que está rodando. E que mundo é esse? É um mundo de questionamento da legitimidade da ciência, ponto. Do fake. De questionamento das instituições no Brasil, de alta polarização política, de alta discussão ideológica, de ideologização de discussões técnicas. Então, o Covid, ele não chega numa bolha isenta, ele chega nesse panorama que já não é um panorama muito assim receptivo, já é um panorama inóspito, negacionista mesmo, né? Isso tem tudo a ver com o fake que foi falado. Nesse caldo vai me chegar o Covid. O Covid é uma crise, constitutivamente, é uma crise de altíssima incerteza. A gente está vendo uma doença desenvolver o seu percurso natural de uma forma altamente documentada e mediatizada, sem a gente saber para onde ela vai. Então, a incerteza está disparada. O outro ponto que é importantíssimo é uma altíssima volatilidade. A gente, no início na primeira semana de janeiro, quando a gente começou a monitorar o Covid, que não era Covid, era a pneumonia misteriosa da China, ninguém ia fazer ideia que hoje a gente ia estar sinucado do jeito que a gente está no mundo inteiro, né? Então, essa questão da altíssima volatilidade também é fundamental. O terceiro ponto definidor que, para mim, é fundamental é a ambiguidade. E a ambiguidade para a comunicação é difícil de trabalhar. Essa é uma crise que aponta para vários caminhos ao mesmo tempo. Então, você tem distanciamento ou não tem distanciamento? Você tem uma transmissão que se faz em superfície de uma forma importante ou não? Você tem transmissão pelo ar, você não tem. Você tem uma imunidade de longo termo, você não tem. Então, com essa ambiguidade, é muito difícil tomada de decisão, né? E, por fim, quando a gente vai formar os pés dessa mesa, que é essa crise, né? A gente tem, então, alta incerteza, alta volatilidade, alta ambiguidade e um outro ponto, que é a alta complexidade. Essa é uma crise que exige resposta intersetorial. Isso é muito difícil de fazer. Quando a gente vê que não tem uma resposta intersetorial, o que acontece? Uma polarização de dicotomia. Você tem, de um lado, o emprego, de outro lado, a saúde. Então, quando você não trabalha uma resposta intersetorial para uma crise que é altamente complexa, você coloca encruzilhadas que parecem ser de escolhas, quando, na verdade, elas deveriam ser de composição. Isso não é fácil de trabalhar. Já me abreviando, né, a gente tem, então, esses 4 pilares, que eu acho que são fundamentais. A gente tem outros componentes de crises sanitárias que se repetem majorados. Quais são eles? Medo e risco.
componentes de medo e de risco, exacerbados. No Zika, a gente viu isso muito, mas a gente via isso para um público específico. Quem eram aquelas pessoas que estavam realmente no foco do Zika naquele momento? As gestantes, parará, parará. Agora não, agora isso está majorado, isso é altamente compartilhado. Você tem uma narrativa de drama e de sofrimento que é típica de crises epidêmicas, que ela está majorada. E você tem uma narrativa que é típica de crise sanitária, que não precisa ser epidêmica, que é a busca de culpados. E isso está em franco desenvolvimento na mídia hoje, a busca de culpados. Isso tem a ver com mudança ministerial, tem a ver com uma série de questões. Tá? Então, são componentes que estão majorados, mas não são exclusivos dessa crise. E aqui eu adiciono 2 componentes de narrativa que são muito peculiares dessa crise e que são interessantes para a gente usar a comunicação como reflexão de sociedade. A narrativa do herói, que está fortíssima, a narrativa da linha de frente, e uma segunda narrativa, que é a narrativa da solidariedade, que não sei se vocês vão concordar comigo, mas que já deu um pouquinho de recuada. Ela veio muito forte, a narrativa da solidariedade, ela deu uma pequena recuada. Então, esse foi assim um sobrevoo que eu queria trazer desse primeiro bloco de elementos definidores de crise. E agora eu vou trazer 3 componentes, que são componentes sempre de desafio de comunicação de saúde e que agora me parecem ganhar contornos diferentes. Miraculismo, processo produtivo de evidência e mediatização de discurso de autoridade. Então, vou começar pelo miraculismo. O miraculismo sempre foi uma crítica da comunicação de ciência. Então, você ter panaceias, você ter balas de prata sendo colocadas. E olha que curioso, na crise que a gente está, as autoridades, muitas vezes, elas levantam bandeiras de panaceias. E a imprensa tem uma inversão de papel em que, justamente, ela não levanta a bandeira de panaceia, ela joga o contraditório no ventilador. Então, isso é uma inversão de uma crítica comum que eu acho que é interessante a gente observar e que, mais uma vez, diz muito da sociedade da gente. Sobre o processo, o segundo ponto, que é o processo produtivo de evidência, isso foi um trabalho que eu e Inesita Araújo, do ICICT, fizemos no Zika. Quando você tem uma mudança de processo produtivo da ciência, com o pré-print, com todos os outros processos, você começa a dar circulação discursiva no âmbito de comunicação para evidências que ainda não foram discutidas entre os pares. Então, você tem um trabalho de discussão científica que se faz no meio da praça pública e que antes era restrita a circuitos científicos. Ninguém sabe lidar bem com isso ainda. Nem o jornalismo, nem a ciência sabem lidar muito claramente com isso ainda. Então, sempre coloco isso como um desafio. No Zika foi importante, eu estou vendo isso acontecer de novo agora. Por fim, o último ponto que eu queria trazer para a discussão é a ideia da mediatização dos grandes enunciadores, das grandes autoridades. A gente tem visto um protocolo, um dispositivo que a OMS usa, que o Ministério tem usado, que é de fazer grandes inputs de informação, que é o que eu costumo chamar de alimentar os leões. Então, você já chama os leões já vêm, já se alimentam. A gente podia discutir um pouco também quais as limitações disso. Qual forma de comunicar uma pandemia a gente tem quando a gente trabalha com autoridades que usam sempre esse mesmo dispositivo, né? Que é um dispositivo de controle de circulação discursiva, no final das contas, né? Então, muito rapidamente, usei pouquíssimos minutos, Raíza, comportadinha. Eram os temas que eu queria trazer para a discussão da gente, tá bom? Agora você usou poucos minutos e trouxe muitas coisas altamente complexas, trouxe pílulas aí para a gente degustar, né? Cada um só fez problematizar, abrir perguntas. Muito obrigada, Raquel. Agora eu gostaria de passar a palavra para Ana Lúcia Azevedo, né, que é uma repórter de ciência e está há muito tempo aí na estrada e trabalha no Jornal Globo desde 1988, passou lá por várias funções de trainee, a repórter especial, colunista, editora de ciências. Ela recebeu em 2011 o Prêmio José Reis de Divulgação Científica, que é um máximo da área, né, de jornalismo de ciência. E em 2002 também foi uma das profissionais agraciadas com o Prêmio ESSO de Jornalismo, nosso querido extinto Prêmio ESSO, na categoria de Informação Científica, Ambiental e Tecnológica.
É uma honra também recebê-la aqui com a gente hoje, Ana Lúcia. Obrigada por ter aceitado o convite. Primeiro eu quero... Estão me ouvindo bem? Primeiro eu quero agradecer ao convite, né? É uma honra para mim estar aqui com vocês, né? A Raquel, né? Parceira de tantos anos, não vou nem falar quantos, que aí entrega a nossa idade, mas assim, são muitos, e é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou ser muito breve, né? Eu acho que é interessante deixar mais para o debate, né? Eu listei assim alguns poucos pontos que eu acho importantes. A Raquel falou deles, né? Eu vou falar um pouco do ponto de vista de quem está dentro de redação. Né, bem, eu estou há 30 anos na cobertura de ciência e saúde e meio ambiente, eu acho que são coisas que se conectam o tempo inteiro, né, mas nada, né, na vida, não na vida de qualquer pessoa que está viva agora, é como essa pandemia, né? Ela traz um desafio, por exemplo, cobrir febre amarela, né, que foi a nossa epidemia mais recente aqui no Brasil, né, uma epidemia que as pessoas viram o lado mais soft dela aqui no Rio, mas no interior muito agressiva. Só que você se sente seguro, mesmo quando você vai para áreas, né, para cobrir Zika, né, você vai para conversar com muitas mães, com crianças afetadas, né, você ainda assim ainda se sente seguro. Você pode passar um repelente, né? Nessa pandemia, o jornalista tem que ter um cuidado muito grande, porque ninguém está imune, ninguém está seguro, né? Então, é importante a gente estar na rua, eu acho que é fundamental que a gente esteja na rua, a gente tem que ter o olhar da sociedade, né? A gente tem visto muitas coisas mostradas dentro dos hospitais, imagens gravadas pelos médicos, por enfermeiros, pacientes, né? Mas, assim, a gente tem que estar lá também, né? Eu entrei algumas poucas vezes, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em fazer isso, não é ser temerário, né? Avaliar bem o risco, mas isso sim é um desafio, porque a gente precisa estar dentro dos hospitais, precisa estar nos cemitérios, precisa conversar com as famílias, e mesmo que você vá fazer assim, a fila do banco para mostrar, né, a exposição das pessoas ali que não receberam auxílio, também tem muito risco, porque muitas pessoas estão, enfim, a gente noticia toda hora, né? O número de assintomáticos é gigantesco. Então, assim, você tem que avaliar muito bem esse risco, mas é fundamental que a gente esteja presente ali, é essencial a nossa presença ali. Isso é um desafio diário, né? De se preparar bem para isso, de cuidar da nossa segurança pessoal, da segurança das pessoas que convivem conosco e de nós mesmos não transmitirmos nada para ninguém, porque nós também podemos perfeitamente ser portadores de coronavírus, né? Isso é um lado. O outro, que a Raquel também abordou, e que tem o Brasil, talvez Brasil e Estados Unidos, e Brasil mais ainda do que os Estados Unidos, tem o desafio da extrema polarização e da politização excessiva da doença e do vírus, né? Então, você perde muito tempo e que tem informações preciosas para o cuidado pessoal da população, né? Para desmentir, por exemplo, né, mostrar que falar de fake news, né? Isso está se tornando cada vez mais complicado, porque é uma doença, uma pandemia que ela mexeu com a política, ela mexeu com medos, ela mexeu com crenças. Então você tem que ter, a gente acha que é mais necessário do que nunca, mas acaba que a gente gasta muita energia. Por exemplo, a cloroquina, hidroxicloroquina, já tiveram muito mais tempo de mídia do que seria necessário para elas. Mas a gente tem noticiado, né? Eu acho que, inclusive, excessivamente, que o melhor era nem mostrar mais, porque senão você acaba dando holofote para aquilo que não merece, né? Mas é um desafio. Você acaba... Tudo bem, os americanos tiveram que dizer que detergente, na verdade, era alvejante também. Eu fico pensando, quem tomar alvejante, vermífugo, hidroxicloroquina, cloroquina, mais redensivir, o que vai acontecer com essa pessoa, entendeu? Porque é isso que tem sido assim mostrado. Então a gente tem que ter muito cuidado
com isso, porque ao mesmo tempo que isso está sendo usado por alguns, tem outras pessoas que estão apavoradas em casa e assim querendo se proteger desesperadamente, tendo parentes ou amigos ou conhecidos que estão doentes e sem saber o que fazer. E na hora que você ouve médicos, né, sem nenhuma evidência científica, dizer que eles estão tomando aquilo, e na verdade eles tomaram um coquetel louco, porque eles, como indivíduos, estavam apavorados, mas aí eles esquecem que são profissionais, então ele está sendo ouvido como profissional e não como indivíduo. E a gente tem que medir isso muito bem e fazer, inclusive, essa pergunta para eles, né? Se ele está falando ali como indivíduo que está com medo de morrer e vai tomar qualquer coisa, até um alvejante, sabe? Ou se ele está falando como médico. A gente certamente está entrevistando como médico, mas ele está falando como indivíduo. Então, esse tipo de coisa tem que ser muito bem dosado e tem que ser mostrado. Então, esse é um desafio diário, né? Para nós, assim, que todos nós estamos cobrindo o Covid nesse momento, é um desafio diário, né? Essa é uma das questões. A outra questão aí é mais específica para quem cobre, né, ciência e saúde, já cobria, e nós somos muito poucos dentro de redações hoje, que é lidar com a Covid. Ela tem um vírus novo, né, a doença nova, altamente complexa, então você vai ter aí a virologia, a imunologia, a epidemiologia e outras áreas da ciência que são extremamente complexas. Imunologia é uma das áreas mais assim, diversas e que muda tudo a toda hora e que os cientistas te dizem a todo momento que eles não sabem nada. Aí você imagina, você que tem que chegar para a população, né, que está apavorada e que quer respostas, né, para fazer essa ponte, né, isso é bastante complexo. Outra coisa que a Raquel abordou também, que eu acho muito importante, é essa assim, enxurrada, avalanche, né, de estudos de todos os tipos. Você vai estar desde os estudos assim, de grupos que são muito bons, muito sólidos, mas estão sendo escritos correndo, porque é óbvio, você vê o tempo que o cara preparou o estudo e que ele publicou, está longe do seu tempo normal da ciência. Mas que ainda assim passaram por revisão por pares, outros que nem passaram por revisão por pares. O fast track é um mecanismo muito válido, só que a gente está tendo um fast track enlouquecido, então você tem que selecionar que fast track é aquele. E quando não é nem fast track, nem coisa que é simplesmente um banco de repositório de dados, que é o BioRevix, MedRevix, então, aí, a última vez que eu me dei o trabalho de olhar, alguns dias atrás, estava em mais de 8 mil papers. É uma maluquice, né? Quem é que vai acontecer em escala, magnitude muito maior, o que aconteceu na época da Zika? A maior parte dos papers da época da Zika, muitos já foram retirados, né? Já não estão, mas foram silenciosamente ejetados. A gente vai ver muito isso na Covid. Só que enquanto isso não acontece, você vai ter todo tipo de barbaridade aí, algumas porque pressa, né? Outras, cientistas são seres humanos como qualquer outro tipo de profissional, cometem erros, tem os bem-intencionados, tem os mal-intencionados, né? Então a gente tem que ficar lidando com isso todos os dias, quem ouvir, quem dá espaço, que paper vale a pena você pegar aquela linguagem, né, super pesada da ciência e levar para o seu leitor, porque vai fazer diferença na vida dele, pode ajudar ele a se proteger ou a decidir melhor, enfim, entender melhor a doença. Né? Tudo isso, a doença, ela é assustadora por si só, porque ela é nova, e a gente teme tudo aquilo que a gente não conhece. Ninguém conhece a Covid, médico algum, cientista nenhum com razoável honestidade vai te dizer que conhece a Covid, não conhece. Ela é muito nova. Então, e ela tem sintomas que você, assim, eu fiz uma matéria, fui listá-los, né? Era essa minha matéria, peguei, assim, OMS, BMJ, enfim, as publicações mais sérias, mas é uma lista gigantesca, e basicamente quase qualquer coisa vira sintoma de Covid, dependendo da combinação. Então, eu fico imaginando, coitado do leitor em casa, se ele for... Eu fiz essa matéria, e aí um amigo meu me mandou um WhatsApp: obrigada por estragar mais um domingo. Eu já perdi. Foi bom que eu estou precisando emagrecer de quarentena, então vou mais tomar o meu café da manhã. Estou somatizando tudo. Mas, assim, você tem que levar essa informação, porque ela, na verdade, ela é relevante, porque ela pode salvar vidas. Então, assim, todo dia essa doença é um desafio enorme para a gente. Por mais experiência que a gente está todo dia aprendendo horrores, lendo horrores, trabalhando horrores, né?
acho que é o maior desafio profissional e pessoal também da vida de todos nós. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. E acho que não usei todo o meu tempo, não. Eu fui bem econômica. Não, foi ótimo. Inclusive, vou tomar ousadia aqui por ser moderadora, falar um pouquinho sobre essa questão do fast track, porque às vezes, né, como teve com a vitamina D, nem por esses processos, né, nem paper foi apenas alguns pesquisadores que apresentaram um trabalho na Academia de Ciências da Itália e que virou uma verdade científica, né, que vitamina D seria justamente, talvez aí pegando um pouco de Raquel, a busca pelo milagre, né, o tratamento milagroso, a cura, quando é que isso vai passar, está tão ávido por essa informação, pelos tratamentos, pela cura. Meus amigos me mandam mensagens, né? E aí, Rai, como é que tá aí a busca pela cura na Fiocruz e tal? Calma, gente, não é bem assim, não. Exatamente, as pessoas estão desesperadas e elas querem respostas da ciência que a ciência não vai ter com honestidade essas respostas para dar nesse tempo tão curto. A única resposta, a única vacina que teremos é distanciamento social, só que as pessoas, isso não é legal de ouvir, né? Ninguém gosta de fazer distanciamento social, mas é o que temos. Temos para hoje. Muito obrigada, Ana Lúcia. Obrigada. Maravilhoso. Já estou cheia de perguntas, já chegaram também perguntas aqui. Maravilhosas as duas falas, e vamos agora, né, passar a palavra para Marcelo Trazio, que é jornalista, e aqui só tem jornalista, né? Até nem adianta ficar falando, só a mesa de jornalista para jornalista, hoje o tema é o jornalismo. E Marcelo, ele é doutor em comunicação social pela PUC, professor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e no programa de pós-graduação em comunicação da mesma universidade. Ele também é criador do curso de especialização em jornalismo digital da PUC e pesquisa jornalismo guiado por dados, jornalismo colaborativo, redes sociais e cybercultura. Atualmente, Marcelo é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. Muito obrigada também, Marcelo. Estou maravilhada com essa mesa. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Raíza. A descrição da minha biografia faz eu parecer bem mais importante do que eu sou de fato, e é muito legal estar aqui dividindo esse painel com todos vocês. Bom, então eu queria primeiro, né, agradecer o convite para participar desse debate aqui com a Rede Covida, em especial a Suzana Barbosa, que foi quem me estendeu o convite, minha colega lá da UFBA. E queria parabenizar também vocês todas por esse trabalho. Eu acho que queria destacar, em primeiro lugar, sobre o documento, a seção que é dedicada à preservação da própria saúde do jornalista. Essa é uma questão que a gente muitas vezes não aborda, né, quando está discutindo como cobrir a pandemia, mas ela é uma questão de extrema importância, porque, em primeiro lugar, a gente tem que evitar contaminar as nossas fontes. Eu sempre brinco com os meus alunos de jornalismo investigativo, né? Quer dizer, brinco não, eu alerto eles que eles, por exemplo, precisam tomar cuidados de segurança digital para não terem os seus celulares ou seus computadores invadidos, espionados, porque eles podem colocar uma fonte em risco de vida. E numa pandemia nós estamos na mesma situação, né? Sobretudo porque o vírus é invisível, ao contrário do mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti. Então a gente não tem como saber quando a gente está infectado, né? Nós podemos nós mesmos ser os agentes, né, o que não acontece na cobertura das epidemias de doenças tropicais, né, provocadas por mosquitos. Então, em primeiro lugar, eu acho realmente muito bom que tenha sido abordado esse tema,
E, claro, os jornalistas têm que proteger a sua própria saúde, até porque repórter hospitalizado não produz matéria, né? A meu ver, agora, assim, no início se via muito poucos repórteres usando máscara, por exemplo. Agora isso já está acontecendo um pouco mais, mas a gente tem relatos, né, de que as redações não estão oferecendo muitas vezes os EPIs para que os repórteres possam fazer as suas apurações na rua de maneira segura. E eu acho que isso é fundamental, né, que as redações ofereçam, claro, mas no caso a redação não ofereça, acho que todo jornalista precisa também assumir sua responsabilidade individual, né, e tentar, enfim, de alguma maneira obter esses materiais. Bom, então, mas eu fui convidado para falar da questão dos dados, né, da Covid. Eu acho que os jornalistas brasileiros, eles têm acesso a painéis de dados que são bastante razoáveis, ainda mais considerando que eles foram criados a toque de caixa. Então, a própria Fiocruz, né, oferece um painel muito útil para, por exemplo, para analisar o número de casos de síndrome respiratória aguda e comparar com anos anteriores. O governo federal tem um painel que foi melhorando ao longo do tempo. Aqui no Rio Grande do Sul, que é o que eu acompanho mais também, o painel criado pelo governo do estado, ele é bem fácil de usar, então a gente entra lá e tem praticamente todos os dados que alguém poderia querer para acompanhar a evolução da pandemia. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil está se saindo razoavelmente até. O grande problema é que esses números oficiais são um pouco enganosos, na medida em que eles não refletem a realidade. A gente sabe que existe uma subnotificação muito grande dos casos de Covid, ou ao menos essa é o que sugere os estudos feitos até agora, como o estudo da Universidade Federal de Pelotas, né, que estimou que a subnotificação pode ir de 5 a 26 vezes, né? A gente pode ter de 5 a 26 vezes mais casos do que os números oficiais. Então, eu diria que o primeiro cuidado a se tomar com os dados na cobertura da Covid-19 é sempre fazer ressalvas quanto aos dados oficiais. Deixar claro para as pessoas que, bem, os números são esses, mas na prática o Brasil não vem testando muita gente, é o país que menos testa, né, e começou a testar tarde e testa pouco. Então, até por isso a gente não tem como fazer muitas comparações com outros países, né, comparar nossos números com os números da Alemanha, por exemplo, que testou uma grande parte da população, não faz muito sentido. Justamente porque a gente não sabe quantas pessoas estão infectadas aqui no Brasil, ou ao menos, né, até onde eu acompanhei, ainda essa subnotificação está grande. Até se alguma das colegas da Fiocruz tiver dados, né, informações mais novas, pode me corrigir depois, por favor. E tem alguns problemas pontuais, né, nesses painéis. Então, por exemplo, para baixar os dados, às vezes, agora o governo federal hoje ou ontem, se eu não me engano, mudou o padrão de CSV para XLS no arquivo e não tem mais os dados históricos de antes, né, todos os meses de abril e março. Então, isso complica um pouco a vida dos jornalistas. Também tem o atraso no final de semana para o lançamento do número de óbitos e do número de novos casos e de recuperados, porque o funcionário não trabalha no final de semana, está de folga, e daí os dados não entram, e por aí vai. Além disso,
Mas eu acho que um problema até mais grave são as tentativas de coibir o uso da Lei de Acesso à Informação. Então, a gente teve um decreto presidencial que fazia modificações na lei para que os funcionários públicos pudessem negar esses pedidos, com a única justificativa de que estamos em pandemia, então não temos como atender. Só que a gente sabe que a maior parte dos processos corre eletronicamente hoje em dia, então ninguém precisa ir até a repartição pública para digitalizar um documento, ou são muito raros esses casos. Eu mesmo fiz alguns pedidos e tive pedidos que não tinham nada a ver com pandemia negados. Fiz um pedido de acesso à informação sobre bolsas da CAPES, de mestrado e doutorado, e foi recusado porque disseram que não tinha como. Mas eu como trabalho numa universidade, sei muito bem que tem um sistema eletrônico e, né, não bastaria eles fazerem um dump do banco de dados e pronto, enfim. Então, os governos, ou pelo menos o governo federal, tem usado como desculpa a pandemia para negar todo tipo de acesso à informação. Esse decreto ele acabou sendo revogado, mas ainda existem casos em que os pedidos estão sendo negados por causa da pandemia. E a sensação é de que, na maioria desses casos, se trata de um abuso e não de realmente uma questão de impossibilidade de atendimento. Outro problema, claro, é a polarização política, né, que já foi comentado aqui. A gente acompanha na Abrage os casos de assédio virtual e de agressões a jornalistas, e desde o início da pandemia, né, que foi apropriada para o discurso de várias autoridades, né, discurso de propaganda política de várias autoridades, nós temos visto um recrudescimento da intimidação contra repórteres que vão a campo para fazer a cobertura. Então, um caso, por exemplo, agora os jornalistas da TV Globo mal conseguem fazer uma passagem em público sem alguém se meter no meio e gritar alguma coisa contra a Globo, né? Teve aquele domingo em que houve os protestos, né, liderados pelo presidente lá em Brasília, em que um senhor de 70 anos foi empurrado de uma escada, um outro repórter levou um soco no estômago. E essa semana, no Palácio da Alvorada, reviraram o lixo lá da salinha da imprensa e tentaram forjar uma história de que os jornalistas espalharam lixo pelo Palácio da Alvorada, e por aí vai. E o principal, claro, é o assédio virtual, de que principalmente as jornalistas mulheres têm sido vítimas, né? Quando publicam alguma notícia que contraria os interesses de algum grupo político, sobre qualquer assunto, mas agora, como a pandemia é o assunto principal, né? Esse tem sido um tema recorrente. Logo chega um enxame lá de bots e fantoches e algumas pessoas militantes políticos para tentar desconstruir a notícia ou levantar dúvidas sobre o que aquele jornalista está reportando, ou simplesmente ofender por isso, né? E tentar suprimir a voz daquela pessoa. Então, esses, a meu ver, são os principais desafios da cobertura da pandemia até o momento para os jornalistas. O material, né, produzido pela Rede Covid, ele também traz, então, e já foi apresentado antes, várias dicas de como tratar os dados. A mim parece que, né, o principal problema é que, normalmente,
nas faculdades de comunicação, de jornalismo, a gente não é treinado para fazer esse tipo de análise, né? Agora a gente tem vários cursos que têm disciplinas focadas em jornalismo de dados. Eu lembro que na Federal do Rio Grande do Sul a gente tinha uma disciplina de estatística quando eu cursei nos anos 90, mas agora não tem mais no currículo disciplina de estatística. Eu acho que isso é verdade para quase todas os cursos de graduação. Então tem esse grande desafio, né, que é o da alfabetização matemática. Normalmente, quando vem falar de dados, o pessoal pergunta, precisa aprender programação, Python, não sei o que. Não, olha, antes de mais nada, precisa aprender os conceitos básicos de matemática, porque com esses conceitos, na verdade, a parte de cálculo é muito simples para a maioria das reportagens, né? O Excel resolve 95% das questões que um jornalista poderia ter envolvendo cálculo e estatística. O problema é interpretar e avaliar a qualidade desses números, né, e dessa informação. E na epidemiologia existem vários conceitos que são muito complicados, né? Por exemplo, a própria taxa de infecção do vírus. Tem lá o RO, né? E o RT. Qual é a diferença entre RO e RT? Porque o RO é a taxa, digamos, nominal. O vírus infecta aproximadamente 3 pessoas em condições normais de temperatura e pressão. Mas aí tu vai ter a taxa, vai ter o RT, que é o que acontece na realidade, né? Que vai ser diferente para cada país, porque em cada país vão ter condições diferentes. Um país vai estar em lockdown, outro vai fazer um isolamento social, outro não vai fazer nada, né? E dessas diferentes condições vai depender, né, o quanto cada doente de coronavírus vai infectar outras pessoas. Risco, né? Todos esses conceitos, probabilidades, são conceitos matemáticos muito difíceis de se incorporar, de se introjetar. E mesmo já vi muitas pessoas da área das ciências, né, da saúde, que trabalham com isso, às vezes interpretando mal, ou pelo menos explicando incorretamente algumas questões de risco e probabilidade. Então, também não é um problema só dos jornalistas, né, que é difícil mesmo entender algumas dessas coisas. Perdão. Mas de uma maneira geral, eu acho que o que quem está chegando agora precisa fazer, né, para se ambientar é ler esse material da Rede Covida, ler outros materiais. A gente tem muitos aulas, né, e tutoriais de como trabalhar com dados, por exemplo, na escola de dados, no próprio site da Abrage, no Knight Center for Journalism in the Americas, e por aí vai. Mas também aprender a ler papers, né? Que também não são uma coisa muito fácil de ler. E devagar, e sempre tentar entrevistar especialistas, né? Pessoas que estejam, né, epidemiologistas, infectologistas, que ajudem a interpretar esses dados, né? E, na dúvida, evitar de fazer comparações, né? Sempre tentar validar com algum especialista. Só para finalizar, eu acho que também ainda sobre os especialistas é preciso tomar muito cuidado, porque nós temos visto algumas fontes, algumas pessoas com discursos muito esquisitos ganhando repercussão. Tem, por exemplo, um ex-secretário de saúde, ex-ministro e atual deputado federal que costuma divulgar nas redes sociais análises, interpretações completamente desonestas intelectualmente, né?
das curvas dos países e de análises do sucesso do isolamento social. E essa semana mesmo ele estava em debates na televisão como se fosse uma fonte, né, qualificada para falar sobre o coronavírus, ou como se representando um suposto outro lado dessas questões que existiria e que precisaria estar, né? Mas não existe o consenso das autoridades sanitárias, né, que eventualmente pode ter algum equívoco, porque afinal é uma pandemia, uma doença nova e que ainda é pouco compreendida, e todos os dias estão aparecendo, novos estudos estão mostrando outros tipos de sintomas ou de efeitos adversos ou medicamentos que podem ter algum efeito. Então, é claro, a ciência pode se equivocar, mas, em geral, quem vai contra o consenso científico está errado, né? É muito raro aparecer um doutor Semmelweis, como o médico austríaco que descobriu que lavar as mãos evitava, né, a transmissão de germes, e teve que lutar contra todo o establishment médico da Áustria do século XIX, arruinou a própria vida fazendo isso, e no fim tinha razão. Mas para cada doutor Semmelweis que aparece, nós temos 99 terraplanistas, né, propondo que são contra o consenso científico, sem, na verdade, nenhuma base, que se mostram depois equivocados. Então, acho que também tomar muito cuidado com a seleção das fontes é de suprema importância nesse momento. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Vocês viram, né, que, na verdade, a gente poderia ficar aqui a noite toda falando de todos os aspectos levantados, cada um levantou aí várias bolas aí, e eu também ainda tenho outros aspectos para serem abordados, né? Então, os desafios são muitos dos jornalistas, do jornalismo, do tempo que a gente está vivendo agora. Aqui a gente tem algumas perguntas, eu vou deixar as minhas para depois, falar primeiro do público. Ilza Cordeiro, do Jornal Correio, pergunta a Raquel, mas acho que vocês também podem comentar, que é o seguinte: ela quer saber mais sobre os limites da mediatização dos discursos dos políticos. Comenta: a gente tem visto um combate entre o presidente e os governadores. O quanto essas declarações devem entrar nos veículos? Sinto que os jornais viraram um tatame. Então, se vocês puderem comentar. Eu só não entendi o nome da colega. Fala de novo. Ilza. Oi, Ilza. Tudo bem? Eu sou Cordeiro também, meu último sobrenome. Já temos algo em comum. Olha, tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de arena discursiva, né? Se a gente quiser, a gente consegue descer o conceito de arena discursiva até o nível da palavra. Então, para pensar Bakhtin, se a gente quiser, até o nível de uma escolha de um léxico, se a gente fala, vou dar um exemplo pequeno, isolamento ou distanciamento, que foi uma disputa dentro da própria OMS, a gente está travando uma arena de disputa na mídia, quando a gente faz escolhas lexicais. Isso a gente pode ir do micro ao macro. Se a gente vai dar, como a Ana Lúcia chamou muita atenção, o que ganha espaço é fundamental. E isso é uma escolha editorial. Isso aí é uma linha editorial do veículo, né? Isso está muito acima de quem está na ponta numa redação. Então, eu acredito que a gente tem que trazer a tua questão para um dilema que vai até o nível de cada escolha de palavra que a gente faz numa cobertura noticiosa, num tema como esse. Então, se a gente escolhe usar emprego versus vidas, se a gente escolhe falar de segurança versus saúde, tudo isso não deixa de ser um tatame. Então, eu não vejo um jeito muito fácil da gente escapar de uma polarização quando a gente tem uma determinação, e aí a gente entra num ponto que eu não trouxe aqui para discussão, mas que ele é também
característico de crise sanitária e está se repetindo agora, que é a judicialização. A dengue é o melhor exemplo disso. Marcelo trouxe aí a Aedes aegypti, que é sempre nosso amigo de judicialização. Mais uma vez, a gente está vendo judicialização. Então, se a gente tem uma determinação de que vigora o que governadores e prefeitos definirem, isso, mais uma vez, pensando a comunicação como um processo social, isso naturalmente conduz a gente a fazer uma cobertura de polarização do que é uma narrativa de presidência e do que é uma narrativa de governo federal e de município. Então, eu apostaria muito no que a Ana falou. Essa coragem, essa tomada de decisão do que é notícia ou não, isso vai perpassar tudo aquilo que circula na sociedade. Obrigada, Raquel. E falando sobre isso do isolamento e distanciamento, né, foi uma das coisas também, o debate dentro da gente da comunicação também. O glossário de termos, ele veio, de certa forma, também muito motivado por isso, porque a gente usava isolamento e os pesquisadores não, isso reforça e tal, todo o sentido carregado da palavra isolamento, né? A gente não está isolado, né? A gente está realmente com a distância social. Então, é um dos termos que a gente coloca lá no glossário, foi um dos motivadores, né? Os debates tem mais de 75, como o Lucielen falou, né? Verbetes, termos e tal, e realmente, assim, tá um trabalho bem interessante. A gente conseguiu fazer uma reunião boa, assim. Mas faço a hora do merchandise. Temos aqui mais algumas perguntas. Vou falar pouco. Vamos lá. Márcia Benetti pergunta também a Raquel sobre essa questão da narrativa do herói, né? Se essa narrativa ela não acaba por esconder as condições concretas, objetivas, históricas mesmo do trabalho de médicos, enfermeiros, sepultadores, etc. E tá. Márcia, né? Márcia. Oi, Márcia, tudo bem? Com certeza, qualquer narrativa majoritária, hegemônica, ela vai ocultar e abrir. Olha, por um acaso, aqui eu tô com. Ai, vai cair tudo. As Formas do Silêncio, da Annie Orlandi, que é um dos conceitos que eu gosto de trabalhar discursivamente. Você está falando justamente disso, de silenciamento discursivo, de opacidade discursiva. Quando você joga luz sobre a narrativa do herói, você acaba trazendo para a sombra outras dimensões. E é curioso você trazer isso, porque eu não tinha refletido sobre isso, e por isso que a troca é legal, né? Você, ao mesmo tempo, tem também, mas no braço da denúncia, no braço, às vezes, da judicialização, o aspecto do não acesso à EPI ou do não treinamento. Então, eu vejo um pouco como se fossem duas camadas de circuitos discursivos diferentes. Uma narrativa do herói, que aí vai para o gari, vai para o caminhoneiro, vai para todo mundo, vai para o jornalista que está na ponta, que está lutando e tal, que é a linha de frente, mas você tem uma outra camada discursiva também, que não está muito agregada, mas que ela circula de outras formas, que é da ordem da denúncia sobre esses aspectos que você está trazendo. Certo, obrigada, Raquel. Vinícius Ferreira pergunta: o que vocês pensam sobre o atraso? Na verdade, mas acho que mais para Marcelo. Aí eu vou juntar também com outra pergunta de Márcia Benetti, com essa de Vinícius Ferreira, né? Ele está perguntando o que é que vocês pensam sobre o atraso na divulgação de dados devido a finais de semana e feriados. Você já falou um pouquinho, Marcelo, e aí ele complementa, pergunta se essa também é uma realidade de outros países. Márcia também pergunta para Marcelo se essa questão do falso equilíbrio, né, quando os veículos dão, por exemplo, espaço para o Osmar Terra, ela coloca aqui, não poderia ser evitada exatamente pelo uso de dados. Muito bem. Então, eu não sei em outros países como se dá essa atualização dos dados. Eu sei que o único país que eu vi alguma coisa a respeito foi a Suécia, que parece que tem uma atualização bastante também esquisita. Se for olhar a curva da Suécia, ela tem uns altos e baixos. Num dia entram, sei lá, 1000 casos, no outro dia entram 100. E assim vai subindo e descendo. Então, acho que
sim, existem outros lugares que estão passando pelo mesmo problema e, a meu ver, é uma questão, sim, natural, né? A gente não pode esperar que as pessoas trabalhem no final de semana. E o importante é que todos que usam dados sobre a pandemia estejam cientes desse problema. Então, na segunda-feira, quando passa, de repente, de 100 para 1.000 casos, se faça essa ressalva de que, bom, como foi fim de semana ou foi feriado, nós temos que dar essa... Provavelmente entraram todos os novos casos dos últimos 2 ou 3 dias de uma só vez, e por isso parece que, de repente, a pandemia deu um salto imenso, quando, na verdade, é só um artefato lá do próprio sistema. Quanto à pergunta da Márcia, né, sim, a melhor maneira de se contrapor, né, essas falsas equivalências seria, ou esses discursos negacionistas, é justamente o uso de dados, né? Então, várias pessoas fizeram várias previsões sobre quantos casos ou quantos mortos haveriam pela Covid-19 a essa altura do ano, e todas elas, a maioria delas se mostrou equivocada, né? Tanto para cima quanto para baixo. Claro, aí a gente tem que diferenciar o que é mera propaganda política. Não, podemos sair para trabalhar, não precisamos ficar em casa, porque isso é só uma gripezinha, vai matar menos que a H1N1. Isso realmente foi um caso de um equívoco grave. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas mencionam papers, né, em textos de opinião ou em redes sociais, mas elas selecionam só os dados do paper que contribuem para o argumento delas, e muitas vezes, né, se esquecem convenientemente do resultado geral do paper, e mencionam, sei lá, um paper em inglês que as pessoas já têm dificuldade de ler um paper de epidemiologia em português, e ainda mencionam um lá em inglês que adiciona uma segunda camada de dificuldade. Então fica muito complicado, às vezes, para refutar essas afirmações. Por isso, a minha recomendação de sempre que possível consultar um especialista que possa ajudar nisso. E quanto aos dados, sim, né, os dados estão aí todos os dias desmentindo, refutando previsões e argumentos. Então, acho que eles são o melhor caminho, né? A gente sempre que ouvir uma fonte fazer uma afirmação que não condiz com os números, essa fonte precisa ser imediatamente interpelada, né? E se for se fazer uma reportagem a respeito, o ideal é que a correção já esteja na reportagem. Então, que é uma prática, uma boa prática, aliás, de checagem de fatos é essa, né? Já sempre que possível inserir a correção no próprio título de qualquer reportagem. A meu ver, o maior problema é que a maioria das pessoas que faz essas afirmações não está de fato engajada num debate ou preocupada em encontrar os dados corretos. A maioria dessas pessoas estão lançando mão de qualquer argumento, ou qualquer dado, ou qualquer evidência que elas possam colocar as mãos para avançar uma agenda que não é de fato científica, né? Mas sim, os dados são a melhor forma ainda ou quase a única forma que o jornalismo responsável tem para refutar esse tipo de negacionismo. Isso que o Marcelo está trazendo é muito importante também, os torturadores de dados, né?
estamos tendo isso aos borbotões, para validar visões que, como você falou, podem servir a muitos objetivos, né? Obrigada. Temos aqui mais algumas perguntas. Rafael Rangel, que é doutorando da Universidade Federal de Santa Catarina, ele pergunta para a mesa: como vocês avaliam a inserção das classes sociais mais baixas na cobertura da pandemia até aqui? O jornalismo está conseguindo trazer a fala do sujeito pobre para além de uma experiência individual? Bem, posso responder? Claro. Eu acho que, bem, a gente vem tentando fazer isso, sim, até porque a grande vulnerabilidade dessa pandemia é justamente das classes mais pobres, né? E é justamente para onde a doença está se expandindo. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de cobrir dentro das comunidades e dar voz às comunidades e mostrar a dificuldade de acesso, porque são as primeiras pessoas que sofrem com o colapso da rede, né? Até porque elas já têm dificuldade normalmente de acesso à saúde, né? A Covid só veio agravar uma crise que já era terrível. Então, pessoas que já sofriam e que agora têm um acesso ainda mais difícil à rede. Se você olhar as imagens de TV, né, e também olhar as mídias de forma geral, você vai ver que essas imagens de sofrimento, né, quase sempre estão nessas comunidades, né, são os mais impactados, né? Então, a gente tem tentado fazer isso assim, e dar voz e alertar para isso, né, que o tamanho da vulnerabilidade das pessoas que vivem, por exemplo, que a gente sabe que é difícil quem mora numa comunidade fazer distanciamento social. Uma coisa é classe média fazer distanciamento social, a outra quem já mora numa casa, num cômodo superlotado, precisa sair para trabalhar todos os dias porque é autônomo ou não conseguiu auxílio ou vai ser demitido, enfim. Vulnerabilidade enorme, com dificuldade de acesso à saúde enorme. Então, é fundamental você mostrar que a tragédia, né, a maior tragédia está ali, né? Ana, teve um episódio muito impactante para a gente, que foi uma consulta que a gente teve de uma pessoa que queria perguntar como higienizava a casa dela, que era de papelão. Isso foi muito comovente para a gente. É uma situação dramática, e é isso. Como é que você vai dizer para uma pessoa que mora num cômodo, numa família numerosa, que quem está doente tem que se isolar, né, do restante da família? Onde que essa pessoa vai ficar? Né? É surreal, você não tem como dizer. Então, são pessoas em extrema vulnerabilidade e que não têm nem acesso, muitas vezes, à informação, né? Elas são muito informadas por grupos de WhatsApp, redes sociais, então, assim, elas são extremamente vulneráveis a fake news, é um problema muito grave, e o nosso papel também não é nem só dar voz a elas, e também cobrar, né, a quem de direito, né, que garantam esse acesso para elas, né? Sobre isso, Ana, a equipe de comunicação da rede tem se preocupado bastante, percebendo essa questão dos hábitos de consumo mesmo. Dificilmente essas pessoas se informam lendo sites, por exemplo. Nem sempre assistem a televisão, nem sempre assistem telejornais, e também quando vem os telejornais é uma notícia atrás da outra, é um volume muito grande num tempo muito curto, e a absorção, o entendimento daquela informação, também a gente não sabe o quanto se entende. Então, percebendo hábitos de consumo muito direcionados ao WhatsApp mesmo, até pela própria situação de que situação social mesmo, porque os planos das operadoras de celular, por exemplo, colocam o WhatsApp gratuito, então elas não acessam o site pelo celular, mas no WhatsApp elas conseguem se comunicar com frequência maior. Então, como você falou, elas são muito mais suscetíveis a fake news. É por isso que a rede tem feito um trabalho muito, assim, um esforço, uma força-tarefa para tentar falar uma linguagem mais acessível, sabe? Com palavras que as pessoas das comunidades se sintam mais incluídas, porque quando usa muito um linguajar muito alto, parece que não é comigo, quando eu não me identifico com aquele linguajar. Então, a gente tem tentado justamente atuar
em possíveis soluções, ou então, para amenizar esse problema, tentando levar uma comunicação bem simples, usando pouco texto. A gente sabe que também isso é importante, pouco texto, muita imagem. Também estamos inserindo vídeo para tentar chegar até essa população que o Rafael falou, mas isso é algo complexo, é algo difícil, realmente, e tem que ter a iniciativa, um pouquinho de cada um. O jornalismo contribui, as iniciativas no geral contribuem, as universidades têm que contribuir para que a gente consiga chegar, a informação correta e cientificamente embasada consiga chegar para todo mundo de forma acessível. Tá certo, obrigado a todo mundo. A gente já está chegando ao final do nosso debate, temos ainda algumas perguntas. Vou tentar ao máximo. Eu sou terrível, eu sou a péssima moderadora nesse sentido, porque eu quero responder todas as perguntas, etc. Então, vamos aí ao máximo aí conseguir responder aqui. A professora da Universidade Federal de Sergipe, Sônia Aguiar, pergunta: de que forma as imagens reiteradas na TV das populações periféricas de várias cidades de todas as regiões do país funcionam como uma camada discursiva? É específica para Raquel, esqueci de dizer. E quais os riscos da polarização entre distanciados e não distanciados? Qual é o nome da professora? Sônia Aguiar. Ei, Sônia, eu sou a Aguiar também, gente, que isso, um fenômeno. Deixa eu te falar, eu não fiz análise nenhuma de imagens ainda de Covid, tá? Então, eu não me sinto à vontade para falar desse aspecto ainda. Agora, eu posso pegar a experiência que a gente teve do Zika, a gente fez uma análise muito bonita. Eu e Inesita Araújo, do ICICT, a gente pegou 9 jornais brasileiros, fizemos um acompanhamento do período de emergência sanitária todinho do Zika. E a gente teve uma análise, porque o nosso recorte também, um dos recortes que a gente trabalha, é de desigualdade, né? Então, a gente fez uma análise de desigualdade naquelas imagens de gênero e de pobreza. E a gente viu muito claramente que aquilo aparecia, não sempre nos materiais textuais, mas aparecia nas imagens. Era uma ruptura ali, uma fissura textual que a gente conseguia enxergar a desigualdade. Então, eu não consigo te responder isso hoje, porque a gente ainda não fez nenhum tipo de análise. Mas, provavelmente, eu acredito que a gente vai encontrar esse tipo de questão também nas imagens do Covid. Eu acho que tem uma ideia muito interessante para a gente pensar, que eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? Então, um marcador visual de desigualdade que a gente vê claramente, sabe qual é? A máscara. Qual máscara cada um está usando aqui no Rio de Janeiro? Isso tem sido um marcador visual quando você vem pensando no Milton Santos, né? O território como uma paisagem. Quando você vê esse território como uma paisagem, você vê claramente, pelo tipo de máscara, pelo preço da máscara, esse traço de desigualdade. E provavelmente isso vai ser um indicador discursivo interessante de desigualdade para pensar na mídia também. Fica aí uma aposta. Obrigada, Raquel. Realmente temos uma audiência assim, maravilhosa, muito bem qualificada, participativa. E temos aqui uma pergunta de Fabiana Mascarenhas, uma querida, que é jornalista de ciências também e consultora do Ministério da Saúde. E ela comenta, né? A gente sabe que o tempo da pesquisa é diferente do tempo da gestão, sobretudo quando estamos falando de emergência em saúde pública. Ao mesmo tempo, é fundamental que as evidências científicas subsidiem a tomada de decisão e que as ações em saúde não sejam orientadas por opiniões, achismos e motivações políticas. E aí pergunta: na opinião de vocês, esse seria um dos maiores desafios no combate à Covid? E aproveita também para parabenizar mesmo. A Sônia também parabenizando a Lúcia. Quem se sente à vontade para comentar essa questão? Gente, eu me sinto super à vontade. Eu posso falar rapidamente pelo seguinte: a Fiocruz tem a missão de fazer isso, de dar resposta rápida. Ela é um braço técnico para dar resposta rápida para questões práticas. Ela nasceu assim 120 anos atrás. Então, as perguntas, eu acho que a gente tem que pensar nas perguntas da ciência nesse momento. Então, são perguntas que estão direcionadas para as respostas que a gente precisa agora
e, ao mesmo tempo, a gente tem grupos pensando em respostas a médio e a longo prazo, né? Então, o que a gente costuma dizer lá dentro é que a gente tem uma prova de 100 metros rasos, mas a gente tem uma maratona correndo ao mesmo tempo. Então, sem dúvida, essa aceleração, eu acho que depende muito das perguntas que a gente está fazendo em cada momento. E eu acho que é o papel de certas instituições estratégicas, incluindo a Fiocruz e outras no Brasil, trazer essas respostas. Muito obrigada, Raquel. Magali Moser pergunta no YouTube. Pesquisadores já alertaram que a pandemia pode levar a um processo de aceleração do fim das redações, comprometendo as trocas e discussões de profissionais nesses ambientes. De que forma vocês analisam isso? Olha, eu acho as redações, né? Eu posso falar mais pela redação do Globo, né? A gente está trabalhando, né, com quase totalidade em home office, né, na maior parte do tempo, né? Então as redações tiveram que se reorganizar completamente. Isso é extremamente difícil de fazer, né? Assim, altamente complexo, é um processo de aprendizado. Eu acredito que nenhuma empresa jornalística no mundo tem uma que soubesse fazer isso antes, né? Todas correram para fazer, então é um processo de aprendizado. Agora, eu acho que a economia como um todo está sofrendo terrivelmente, mas eu vejo nessa pandemia também uma revalorização, né, do trabalho do jornalista, né? De mostrar o quanto o jornalista, não só quem está dentro de redação, mas o jornalista, né, que estão nas assessorias, né, em diversos veículos, né, de mídia, o jornalista se tornou, como a gente é essencial, como a gente é fundamental, né, para a democracia, para a informação, né, como realmente um elo entre o que está produzindo a comunidade científica, né, os médicos que estão no atendimento. Então, eu não vejo, vejo uma crise econômica global que, obviamente, a mídia não está imune a isso, mas acho que profissionalmente, para a imagem do jornalismo, para mostrar o quão fundamental é o jornalismo, eu acho que a gente está mostrando o nosso papel, o nosso valor como atividade essencial. Então, não vejo a pandemia como uma ameaça ao jornalismo, ao contrário, é como uma oportunidade para mostrar o nosso papel, né, o quão fundamental é o jornalismo. Agora, trabalhar em home office é um inferno, né? Todo mundo sabe disso. Muito obrigada, Ana. Já estamos chegando ao final do nosso horário, né? São 21h28, então, assim, eu queria mais uma vez agradecer imensamente a presença de vocês por terem aceitado esse convite, agradecer aos participantes que estão até esse horário aqui conosco, né, participando ativamente, perguntando, e a audiência altamente qualificada, né? Nós ficamos muito felizes aqui na Rede Covida, né, com essa oportunidade de estar tendo esse debate aqui, esse momento com vocês. E quero aproveitar para fazer a minha parte do merchandisezinho. Gente, acesse a rede, a gente tem muito material legal. A rede, hoje a gente conta com mais de 180 pesquisadores e comunicólogos, né, trabalhando em conjunto para levar informação qualificada sobre a pandemia de Covid-19. Tem sido um trabalho, assim, exaustivo, mas está muito bacana as coisas que estão sendo produzidas. O Luciano falou de uma das iniciativas que a gente está, que é do WhatsApp, então a gente está realmente, assim, quebrando a cabeça para levar informação de qualidade. E até uma das coisas que eu queria trazer, assim, não dá tempo vocês puderem falar já na consideração final de vocês, que me preocupa pessoalmente, é o excesso de informação. Né, estamos todos expostos, né, então vai desde a saúde mental do próprio jornalista. Eu vi alguns desabafos de alguns jornalistas que estão lidando com a cobertura há muito tempo, né, no Twitter e tudo mais, dizendo que tem dias que não dá, né, e até mesmo da própria população, que às vezes cria um escudo, né, não aguento mais falar sobre isso, não quero mais saber, e se a gente teria algum jeito, alguma fórmula, assim, de tentar reduzir isso,
ou caberia realmente cada um a fazer sua própria dieta de notícias, se expor quando tiver mais, enfim, não sei se é algo que tem uma solução assim prática. E é isso. A rede também, voltando à parte do merchandise, a gente tem Twitter, Instagram e Facebook. Estamos promovendo webinários semanalmente. Muitos. Hoje de manhã nós tivemos um sobre análise de dados e mobilidade. Quinta-feira a gente está promovendo, junto com Ciência na Rua, às 11 horas, sobre as razões, né, falando um pouco sobre essa dificuldade de adesão ao distanciamento social. Então vai ser um debate, debates assim, muito bacanas. Estão todos os vídeos disponíveis no YouTube do SIDAX, então vão lá, assistam, são atemporais, vírgula, né? Tem alguns debates bem marcados, assim, mas altamente qualificados, a gente tem conseguido, assim, muita coisa bacana mesmo, e é esse aí meu recado, né? Então agora eu vou pedir para cada um dos palestrantes falar bem rapidamente, assim, suas considerações finais. Vou começar pela ordem inversa, então, Marcelo, você poderia ser o primeiro a comentar? Bom, então eu de novo agradeço pelo convite para participar desse painel, que aprendi bastante aqui com as colegas, e parabenizo de novo a rede pelo material excelente que produziu. Sobre a dieta da informação, eu acho que não existe uma solução, né, que sirva para todos os casos. Eu vou dizer o que eu faria se eu não fosse obrigado profissionalmente a acompanhar o noticiário. Eu evitaria bastante ler sobre esse assunto ou ficar tempo demais acompanhando. Porque tem muitas informações contraditórias, é uma doença nova, né? Ficar lendo todos os papers ou todas as reportagens que saem com hipóteses, isso só contribui, a meu ver, muitas vezes para realmente um quadro assim de opressão emocional, e que se soma já o fato de as pessoas estarem muitas vezes em isolamento ou preocupadas porque precisam ir trabalhar e estão com medo de serem infectadas. Então, se eu pudesse, eu reduziria muito o meu consumo de notícias sobre a pandemia nesse momento. Escolheria uma ou duas fontes de referência, né? Uma newsletter, por exemplo, né? Um jornal que eu costumo acompanhar, e me resumiria a ler isso, né? É um pouco como, né, quando a gente tem filho, a gente precisa escolher quem a gente vai ouvir. Se a gente vai ouvir o pediatra, a pediatra, se vai ouvir a sogra ou se vai ouvir a nossa mãe. Porque se ouvir as três, não dá certo, né? Então, é um pouco por aí. Bom, e para finalizar, eu também queria fazer um pouquinho de merchandising aqui. Convidar todos, a Abrage tem feito lives no Instagram toda terça-feira, entrevistando jornalistas, com o objetivo de que eles contem um pouco sobre como funciona a profissão, e a gente, numa tentativa de humanizar um pouco o repórter e tentar reduzir esse antagonismo que a gente tem encontrado. E também em setembro a gente vai ter o congresso da Abrage, onde nós vamos ter várias mesas, oficinas, painéis e discussões sobre a cobertura da pandemia. E as informações em breve vão estar no ar no abrage.org.br. Obrigado pelo espaço e obrigado às colegas de painel. Uma boa noite para todos. Obrigada, Marcelo. Agora, Ana. Bem, primeiro eu quero agradecer, né, o prazer de estar aqui com vocês, né, agradecer a mesa, você, mediadora, Raíssa, agradecer o convite. Sei que vocês estão parabéns, eu li todo o material, achei maravilhoso, acho que ele é super necessário, né? Agora, a minha receita de dieta, pois eu sou uma compulsiva, né? Então, assim, eu sou uma
draga de informação, né? E pratico esporte de resistência, né? Então eu gosto, não tem, para mim não vai ter, e eu trabalho com isso. Eu sou aquela pessoa que precisa ler muitos papers todos os dias, né? Por sorte, eu gosto de fazer isso. Então, assim, eu não sou a melhor pessoa para recomendar esse tipo de dieta para alguém. Eu estou precisando de uma dieta que é parar de comer, porque o distanciamento eu não estou podendo correr como eu gosto. Mas, assim, não sei, isso eu não sei recomendar, porque é o que eu preciso. Não só eu tenho que fazer, quanto eu gosto de fazer. Então, esse é o passo. Mas eu quero deixar os parabéns a vocês, esse trabalho maravilhoso que a Abrage faz também, né, em defesa dos jornalistas, mostrando o melhor do jornalismo. Né? Prazer estar com vocês todos aqui e agradecer também a todo mundo que está nos ouvindo aqui. É isso, obrigada. Eu sou tímida, eu sempre... Obrigada. Obrigada, Ana. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Raquel. Ei, Raíza, levantou uma bolaça agora no final, né? Overload de informação. Principal risco, banalização. Quando a gente fala de banalização, a gente está falando de banalização, penso logo em Aedes aegypti. Não, pelo amor de Deus, não me fala mais de criador, eu já sei tudo isso. Então, o risco que a gente tem hoje de banalização é a lavagem de mão, é o distanciamento social, é a máscara. Eu acho que a gente tem que se preocupar com a banalização desses elementos, tá? Que são elementos de conduta individual com impacto de saúde coletiva. E coloco uma provocação para ficar no ar, para todo mundo levar para casa. Cadê a publicidade? Cadê o discurso da publicidade nisso? Ele está muito tímido. Acho que a gente tem que pensar nisso. Eu acho que a gente tem que começar a questionar um pouco em que medidas a gente vai ter que entrar com medidas de comunicação de pegada publicitária também, por conta dessa questão que você trouxe de banalização. E aí, quando a gente pensa nisso, é a mesma receita que a gente já pensou para outras situações de saúde pública. Não adianta a mesma mensagem para todo mundo. Você tem que segmentar isso por público específico e por aí vai. Pronto. Caí na tua provocação, Raíza. Parabéns a todos. Foi uma delícia estar aqui discutindo com vocês. E outra provocação. Matéria bem feita, com furo, todo mundo lê. Pergunta para a Ana Lúcia. Ela é craque disso. Maravilhosa, Raquel. Obrigada. Lucielen. Pois é, para mim é uma alegria, né, uma satisfação estar participando dessa mesa com pessoas tão qualificadas e uma responsabilidade também, porque eu estou aqui representando toda uma equipe que está numa força-tarefa, né, para dar um apoio aos jornalistas e também tentando levar essa informação científica, com evidência científica para a população dentro de todas as características heterogêneas que tem no nosso país. Como a Raíssa já fez parte do Merchan, eu vou só falar que vão lá, entrem nas nossas redes sociais e compartilhem, participem, deem sugestões. Os jornalistas podem chegar junto, dar sugestão para a gente. O que é que o Cláudio pode abordar na newsletter, por exemplo, essa questão dos dados, seria interessante uma news sobre isso. Então, vão sugerindo que a ideia é trabalhar em parceria. A rede é muito colaborativa, tem solidariedade lá no nome, e não é só no nome, é na realidade mesmo. A gente trabalha assim, cada um dando o que pode, fazendo o que pode, dentro das condições que tem, todo mundo em casa, usando o que tem em prol de salvar vidas através da informação, esse serviço essencial que é a comunicação, o jornalismo. Agradecer demais todo mundo que participou aqui debatendo, as meninas e o Marcelo, e também o pessoal, né, que está até essa hora, como a Raíza falou, assistindo, participando com a gente. Muito obrigada e uma boa noite para todo mundo. Obrigada, Lucielen. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né, a todos os integrantes dessa mesa e a todos os participantes, em nome do grupo de comunicação. Como Lucielen reforçou, né, a questão da solidariedade, a gente é um grupo, né, toda a rede é uma rede feita de pessoas voluntariamente, então é uma iniciativa, né, intrainstitucional, mas feita de pessoas, por pessoas que estão doando seu tempo, seu trabalho, suas expertises, né, em nome de um propósito, né, que é acreditar em levar a comunicação, comunicar informação de qualidade, confiável para a sociedade brasileira.
E o apoio da imprensa, dos jornalistas, colegas nisso é fundamental, né? Então, reforço o convite e deixo aqui a mensagem que a gente sempre deixa da Rede Covida, que é a mensagem final é do distanciamento banalizado. Se puderem, fiquem em casa, né? Nos vemos ainda aí nos próximos webinários. Lembrando que quinta tem mais outro. Ativem aí o sininho do Sidax, que assim que estiver lançando, o YouTube avisa. Tá bom? Um abraço para vocês. Mais uma vez, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.